Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo fazer as atividades. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, perguntem, certo? Vamos tentar manter um contato virtual aqui pela plataforma ou pelo School. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês não conseguiram realizar uma tarefa, não conseguiram entender o vídeo, não conseguiram entender o texto, mandem, certo? Que eu sempre tento dar o retorno para vocês o mais rápido possível, tá? Então, sempre que eu estiver disponível ali, eu vou responder, tranquilo? Então, não deixem de questionar, não deixem de perguntar. Estou disponibilizando na plataforma os gabaritos, tá? Do exercício 1 e 2 sobre transformações da matéria que eu deixei na semana passada, na quinta-feira, como tarefa para vocês. E hoje eu vou fazer, então, com vocês a aula de onde vem a energia que está no livro de ciências, na página 260 e 261 que vocês leram na quinta passada. Então, agora eu vou trazer aspectos desse texto, nós vamos discutir isso agora na aula, e ao final eu vou corrigir os exercícios que vocês já fizeram após a leitura. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí na plataforma, nos comentários, ou mandar pelo School, tá? Não fiquem com a sua dúvida, pergunta. Então, pessoal, a energia é um conceito tão amplo, certo? Que não tem definição. Não é possível definir o que é energia. Mas a energia, ela está associada à capacidade de produzir movimento, certo? De gerar luz, etc. Ok? Então, a energia está relacionada à capacidade de produzir trabalho. E a gente trabalha, então, com as fontes de energia. A fonte de energia são sistemas, tá, que geram ou transformam energia. Então, quando nós falarmos de fonte de energia, a gente está falando de um sistema que gera ou que transforma energia. A principal fonte de energia que nós temos é o Sol. O Sol, então, ele tem a capacidade de produzir luz, né? A energia na forma luminosa, e é responsável por aquecer a Terra. Então, o Sol, a energia solar, ela é fundamental para que a vida na Terra aconteça. Essa energia que vem do Sol, ela é resultado de uma reação, então, de fusão nuclear, onde dois átomos de hidrogênio eles se fundem para produzir hélio. E é essa reação extremamente energética de fusão de dois átomos, originando o átomo de hélio, então dois átomos de hidrogênio produzindo hélio, que é tão energética que consegue, então, aquecer o nosso planeta, certo? E permitir as condições de temperaturas ideais para a vida. Tranquilo? Bom, o Sol também é muito importante para as plantas no processo, na reação chamada de fotossíntese. O Sol, então, a energia produzida pelo Sol é capturada pela planta numa reação de endotérmica, ok? Reação endotérmica, como eu comentei com vocês lá na aula prática, é uma reação que absorve calor. Então, quando a gente fala de fotossíntese, nós estamos falando de uma reação que absorve calor, né? Que absorve energia. Calor é energia em trânsito, certo? Então, absorve essa energia, esse calor. Bom, a planta cresce, então, recolhendo dióxido de carbono, absorvendo o dióxido de carbono, eliminando o oxigênio. Então, o Sol é fundamental para a fotossíntese. Tranquilo, turma? Então, o Sol é a principal. Bom, o primeiro recurso energético dominado pelo homem foi o fogo, certo? Então, esse fogo já era observado pelo homem quando tinha queimadas na floresta, quando um raio caía na floresta e produzia queimadas, ou quando os vulcões eliminavam as lavas e isso gerava queimadas.
Então, o homem já observava o fogo, mas ele só foi dominar o fogo, utilizar ele, produzir fogo, na idade dos metais, certo? Então, a partir desse momento, então, o homem começou a usar o fogo para produzir, além de fazer os seus alimentos, né? Para produzir utensílios de barro, para fundir metais, né, e produzir armas como flechas e espadas, tá? Então o fogo foi dominado pelo homem na idade dos metais e foi aí então que se utilizou o primeiro recurso natural como combustível, que foi a madeira. Então a madeira, pessoal, foi o primeiro combustível utilizado pelo homem, né, para a produção ali de energia, numa reação de combustão ali, que tem como produto o fogo. Tranquilo? Bom, existem outras fontes energéticas que o homem foi dominando com o tempo. Por exemplo, utilizar da água, né, as rodas, os moinhos movidos a água, então para produção de energia, ou a energia eólica nos moinhos de vento, que utilizam o vento ali, então para moagem de cereais e grãos, tá? Então, conforme foi passando o tempo, o homem foi aprendendo a utilizar de energias a seu favor para a produção, então, ali, do que eles estavam necessitando. Recursos naturais. A partir dos recursos naturais, nós temos diferentes fontes energéticas. Quando nós falamos em recursos naturais, nós vamos pensar em duas categorias, certo? Recursos renováveis e recursos não renováveis. Bom, o primeiro, recursos renováveis. O que são recursos naturais renováveis ou energias renováveis? São aqueles recursos que podem ser repostos em curto ou médio prazo. Exemplo, madeira, a água, o vento, ok? Então, em curto ou médio prazo, nós conseguimos obter esse recurso para ser utilizado como fonte energética novamente. Um recurso dito não renovável é aquele recurso que leva muito tempo, certo? Não pode ser reposto em curto ou médio prazo. Exemplo, o carvão mineral e o petróleo, que são combustíveis fósseis. Leva milhões de anos até a matéria orgânica se decompor e produzir, então, um combustível fóssil. Então, esses são ditos não renováveis. O carvão mineral foi muito importante no período da Revolução Industrial, tá? No final do século XVIII e no início do século XIX. Ele era utilizado, então, como fonte energética, né? Numa reação de combustão ali. E, atualmente, o combustível mais utilizado, ainda utilizamos carvão mineral, mas o combustível mais utilizado atualmente, os combustíveis mais utilizados atualmente, vêm de origem do petróleo. Tá? Do fracionamento do petróleo. Então, quando falarmos em recursos naturais, vamos lembrar que existem os renováveis, curto ou médio prazo para repor, e os não renováveis, que é aquele que, se nós consumirmos todo, vai levar milhões de anos para gerar novamente, ou seja, não vamos poder renovar a curto ou médio prazo. Feita a leitura, então, desse texto, de onde vem a energia, eu pedi que vocês fizessem, então, os dois exercícios da página 261 e vou fazer agora com vocês a correção desses exercícios, tá? Número 1. Os seres humanos buscaram obter energia além daquela do Sol, para proteger e facilitar a própria vida. Uma descoberta fundamental foi a energia do fogo, usada para obter luz e calor. Depois surgiram outras e algumas estão listadas a seguir. Numere o nome das fontes de energia a seguir de acordo com a sequência em que, ao longo da história, elas foram descobertas e empregadas pelos humanos, certo? Então, como nós vimos no texto, a primeira fonte energética foi a madeira, tá? Que está ali na letra B. Então, vocês vão botar número 1 na letra B. A segunda fonte energética foi a água, utilizada nos moinhos movidos a água.
seguida do vento, que também era utilizado ali nos moinhos. Carvão mineral, como eu falei para vocês ali na Revolução Industrial. E, por fim, o petróleo, certo? Que ainda é utilizado. Então, a sequência ficou 4, 1, 2, 5 e 3. Ok? Exercício número 2. No ambiente, podemos encontrar materiais que podem fornecer energia para a realização de diversas atividades. Eles podem ser classificados em 2 tipos, renováveis e não renováveis. Na lista a seguir, assinale R para recurso renovável e NR para não renováveis. Então, energia solar, renovável. Carvão mineral, como leva muito tempo para conseguir produzir novamente o carvão mineral, milhões de anos, então é não renovável. Petróleo, mesma coisa, é um combustível fóssil, leva muito tempo, muitos anos, né, milhares de anos para a produção, então é não renovável. O vento é renovável, curto ou médio prazo. E madeira renovável, curto ou médio prazo, então renovável. Certo, pessoal? Então, feitas essas 2 correções dos exercícios, eu encerro a aula de hoje, tá? Lembrando para vocês que estou disponibilizando o gabarito, como já falei no início, e nós vamos dar sequência a esse conteúdo de energias na aula de amanhã, tá certo, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.